No livro dos Juízes, é o sétimo livro da Bíblia, Gênesis, Davi, Josué, Juízes, capítulo de número 7. Livro dos Juízes, capítulo de número 7. Agradecemos a Deus pela vida de toda a igreja presente, dos amigos e irmãos que nos visitam. Sejam todos bem-vindos e retornem amanhã para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Juízes, capítulo de número 7, versículo de número 10 e 11. Olha o que está escrito. E se ainda temes descer, desce tu e teu moço Urá ao arraial, e ouvirás o que dizem, e então se esforçarão as tuas mãos, e descerás ao arraial. Então desceu ele com o seu moço Urá até ao extremo das sentinelas que estavam no arraial. Amém. Permaneça com a Bíblia aberta. Nós precisamos ver outros versículos. Quando olho para a Bíblia Sagrada, muito especialmente em Juízes, nós vemos a necessidade que há de um líder. E nós vemos neste livro que todas as vezes que Deus levantava um líder para servi-lo, o povo era beneficiado. Mas quando aquele líder morria, o povo voltava às velhas práticas. Isso faz parte do ser humano. Tem um incentivo, ele prossegue, falta-lhe o incentivo, é como se ele nada conhecesse. De tal forma que no livro dos Juízes chegou um período onde a Bíblia mostra que eles ficaram sem líder e as coisas andavam de mal a pior. Pois no capítulo 17, versículo 6, diz que eles não tinham líder, não tinham rei, e eles faziam tudo o que queriam fazer. Lembrando-nos de que todo ser humano precisa de limites. E o ser humano que não os tem, terá dificuldade na vida. Aquilo que nós consideramos como chatice, como abuso de alguém que nos lidera, seja o nosso pai, a nossa mãe, seja no casamento, a satisfação que o homem tem que dar à mulher, a mulher ao homem. Se nós achamos que isso é muito, mas são coisas que Deus preparou para que andássemos nelas. Pois no caso contrário, nós viveríamos uma vida desgovernada. Eu chamo a sua atenção para esse texto sagrado porque a história é conhecida. Nós vamos só relembrar algumas coisas e nós já pregamos a mensagem que nós queremos ver passar aqui. Esse texto que nós lemos, você viu, que fala de dois homens. Um muito conhecido. O outro, eu só conheço há uns 5 anos. Foi em 2017 que eu conheci esse moço, chamado de Urá. Eu não o conhecia, embora já tivesse lido a Bíblia alguma vez. Mas somente em 2017, depois que estamos aqui, é que eu vim conhecer. E procurei estudar, saber acerca dele, mas é difícil porque só tem 2 versículos na Bíblia que falam sobre ele. E nós lemos nessa noite. A gente não encontra ele em outro lugar. Ao tempo que
Gideão é muito falado. E quem é que não conhece Gideão? O capítulo de número 7, versículo 1 diz que também Gideão era conhecido como Jerubbaal. Ele até entra na lista dos heróis da fé, lá em Hebreus, capítulo de número 11. Todos sabem que eles estavam em guerra e que Deus levanta Gideão como líder, lhe dá palavras encorajadoras no capítulo 6, versículo 11 e 12. Gideão era um homem tão medroso que ele estava malhando trigo no lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo. Trigo era malhado em um local aberto chamado de eira, onde, quando o trigo era batido, a palha separava-se do grão, e eles, com o vento que naturalmente circulava, era separada a palha do trigo. Claro, isso é aplicado à vida da igreja, porque o verdadeiro crente é trigo, o falso crente é palha. E o governo do Espírito Santo, conforme diz em João 3 e 8, o vento sopra onde quer, ele faz essa separação do que é e do que não é. O versículo de número 2 de Juízes diz que na guerra o Senhor Deus viu que o povo era muito, porque quando o Senhor escolhe Gideão, capítulo 6, 11 e 12, eles estão palhando trigo no lugar que não era comum. O Senhor diz: varão valoroso, o Senhor é contigo. Ele mostra um bocado de desculpas que é natural da vida do homem que é pó e cinza, quando chamado para a obra do Senhor. A guerra está prestes a acontecer, e no versículo de número 2 de Juízes 7, o Senhor diz: tem muita gente. Uma prova de que Deus não se impressiona com números. Quantos crentes a gente pergunta: por que você não veio no culto dia de domingo? Ele diz: não, porque é fraco, pouca gente. É a desculpa que eles dão. Agora, nós não estamos no templo por causa da quantidade de pessoas. Nós estamos no templo por causa da nossa gratidão ao Deus que fez os céus e a terra. E se hoje Ele nos deu vida, nós somos gratos a Ele por mais esse dia que Ele nos deu. Então, independente da quantidade de número de pessoas, nós continuamos amando a Jesus Cristo. O Senhor olhou e disse: o povo é muito, e para que Israel não diga foi a nossa força, aí o Senhor disse: não quero, é muita gente. Versículo 3, o Senhor Deus diz assim: olha, diga aos covardes e aos medrosos que volte, e pode ir embora apressadamente. A Bíblia diz que voltou do povo quantas igrejas? 22 mil, isso mesmo. Mas ainda ficaram 10 mil. Então, ao todo, eram 32 mil homens. Porém, a Bíblia diz que só de covardes e medrosos tinham 22 mil. Você já pensou se eles tivessem entrado na guerra contando com esses 22 mil covardes e medrosos? Eles poderiam se confiar no número, empregar menos força e perder a batalha. Historiadores dizem que o exército inimigo tinha cerca de 135 mil. Não está aqui no texto sagrado, mas estudos dizem isso. Mas Deus não se impressiona com o número. Se você ler 1 Samuel 14:6, a Bíblia diz que Deus livra com muitos ou com poucos. Não faz a diferença. Agora, Deus se interessa tanto no número quanto na qualidade. Alguém disse que Deus não está interessado na quantidade. Está. Agora, só que Ele quer uma quantidade com qualidade. O motivo do Senhor pedir que fizesse essa separação era apenas para o nome dele ser glorificado. Versículo de número 4 diz que o Senhor Deus disse: faz o povo descer as águas. Aqueles que eu disser vá contigo, esses irão. Aqueles que eu disser não vão, estes não irão. E
Se nós quisermos ter uma vida de sucesso na presença de Deus, nós precisamos ouvir Deus e obedecer a Deus. Alguns problemas que nós enfrentamos não era para nós enfrentarmos, se nós tivéssemos a preocupação de ouvir Deus e fazer tudo conforme Ele orientasse. O texto sagrado diz no versículo de número 6, que aqueles que levassem a água com a mão na boca, esses ficariam. Foram apenas 300. E foi com esses 300 que o Senhor venceu a guerra. Porque na qualificação, olha como as coisas de Deus são simples. O Senhor disse assim: leva o povo a água e coloca para beber. A separação é essa. Quem pegar a água com a mão, atento, e trouxer a água à boca, coloca a parte. Aqueles que beberem como cão, se abaixando e sem ter atenção a nada, lamberem a água, coloca a parte. Pior, os desatentos, porque baixaram como cão para beber a água, eram 9.700. Aqueles que atentamente, com prontidão, em alerta, em vigilância, pegavam água com a mão e estavam atentos, levando a mão à boca, era apenas 300. Você entende por que tantas pessoas poderiam estar de pé e não estão? Por falta de vigilância, de prontidão, de saberem que nós estamos constantemente em guerra. E todos nós precisamos estar muito atentos em tudo e em todos os momentos da nossa vida. Porque até as mínimas coisas que nós achamos que são mínimas coisas podem comprometer a nossa vida espiritual. Olha, se alguém baixa para beber água como um cão, até com uma paulada poderia morrer. Mas quem leva a água com a mão à boca, certamente estaria atento, nem que fosse para correr, mas veria o inimigo antes. O texto sagrado mostra, no versículo de número 7, com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei. Mas estes homens não vão apenas com água à luta. Eles tinham buzinas, eles tinham cântaro e eles tinham fogo. Olha o versículo de número 12, para que você tenha uma ideia em que se baseiam os historiadores para dizer que o exército inimigo tinha aproximadamente 135 mil soldados. Olha o versículo 12. Os midianitas e amalequitas, todos os filhos do Oriente, jaziam no vale como que a igreja? Gafanhotos em multidão. Eles eram o quê? Numeráveis, era muita gente. Os seus cabelos, como a areia que está na praia do mar. Era uma multidão. 13. Chegando Gideão, contudo um homem ao seu companheiro. Contando um homem, o seu companheiro, um sonho. É aqui onde nós vemos que as coisas começam a acontecer na vida de Gideão. E é aqui que eu quero meditar com você mais pontualmente. Olha só o sonho. E dizia um homem: sonhei um sonho. Eu vi um pão. Agora observe que o pão era de cevada e o pão estava torrado, e ele rodava pelo arraial. E esse mesmo pão feriu o arraial dos midianitas, e caíram os midianitas, e transtornou de cima para baixo, e ficaram abatidos. Por que eu chamo-lhe a atenção
para o pão de cevada. É porque o pão de trigo, ele era mais volumoso no tamanho, o valor dele, por consequente, era maior, porque o material era melhor, ao tempo que o pão de cevada era pequeno, era desprezível e o material inferior. Aqui estava a interpretação de tudo quanto aconteceria na vida de Gideão. E quando ele ouve esse sonho, ele se anima. Olha o versículo 14. E respondeu o seu companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão os midianitas e a todo este arraial. Mediante um sonho, Gideão escuta de que a guerra já estava ganha antes de lutar. A maioria das nossas batalhas nós perdemos por falta de fé. Porque fé é semelhante a músculo. Tem muita gente que entende, interpreta e lê a Bíblia errado. As pessoas dizem: a minha fé é muito pequena, porque não é nem do tamanho do grão de mostarda. E Jesus disse que tem que ser do tamanho do grão de mostarda. Mentira, a Bíblia não diz isso. O que a Bíblia diz em Mateus 17:20 é que a nossa fé tem que ser como? Não é do tamanho. Deve ter semelhanças. Deve ter comparações e lições como o grão de mostarda. O que tem o grão de mostarda? É uma das menores sementes, mas que plantado torna-se uma das maiores árvores. A fé não pode permanecer minúscula. A fé ela precisa ser exercitada. É por isso que eu estou lhe dizendo que a fé é semelhante ao músculo. Se você para de trabalhar o músculo, ele atrofia. Se ele é trabalhado, ele se torna forte e ele aumenta. Assim é a fé. Se você a exercita, ela cresce, desenvolve e você se torna imbatível. Se você para de trabalhar a sua fé, ela fica raquítica e ela se acaba. E não há nada melhor para alimentar a nossa fé senão ler a Bíblia, orar, consagrar a nossa vida a Deus e contemplar os livramentos que Deus dá à vida de cada um de nós. O texto sagrado continua, versículo de número 15. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho, a sua explicação, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas em vossas mãos. Observe uma coisa: é impossível nós vencermos qualquer batalha se nós não tivermos Deus como centro da nossa vida e se tudo que nós fizermos não for para adoração a Ele. Até aqui você encontra Gideão derrubando altares, como vimos no capítulo 6, versículo 24 e seguinte. Você encontra Gideão sendo chamado por Deus no capítulo 6, versículo 11 e 12. Você encontra Gideão dando as suas desculpas porque poderia não ser o líder naquele momento, mas você não encontra Gideão adorando. Mas quando ele chega aqui, é como se dissesse: ufa, então eu vou escapar dessa. Então, de antecipação, eu já vou adorar a Deus, porque a melhor forma de vencer qualquer batalha é glorificando a Deus. O hino de número 302 diz: ao invés de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Irmãos, a nossa vida tem que ser uma vida de constante glorificação e exaltação a Deus. Quando eu olho para isso na Bíblia Sagrada, eu vejo que a nossa vida precisa ser constantemente de adoração. É por esse motivo que eu não tenho esse costume de dizer na igreja: glorifique, levante a sua mão, porque isso é uma questão particular. Deus não quer nada obrigado e nem forçado. Deus quer que você entenda que Ele está entronizado, que Ele é digno de louvor, honra e glória,
e que você e eu só estamos respirando porque Ele tem dado. Então quem é grato glorifica, e quem não é não glorifica. Por que Deus lhe deu já 40 anos, ou 30, ou 50 anos de vida, e esses 40, 50 anos é só para você adorar? E eu vou dizer, eu lhe dou 1 minuto, ou lhe dou 30, ou lhe dou 1 hora. Não, você tem a vida que Deus está dando. É você que decide se vai fazer dela uma adoração a Deus ou não. A minha vida é para glorificar e exaltar a Deus, porque Ele vive. Eu adoro a Deus até mesmo quando estou em silêncio, porque eu estou lembrando das grandezas e das maravilhas e das realizações dele na minha vida. Quando eu olho para isso na Bíblia, eu fico animado. Versículo de número 16 diz assim: e repartiu os 300 homens em 3 esquadrões. Irmãos, a gente não pode lutar de qualquer forma. Às vezes, dividir para melhor trabalhar é uma estratégia de vida. Às vezes, a gente só quer andar se for um monte. Irmãos, vamos evangelizar. O povo quer andar aquele monte de gente. Às vezes, a gente sente falta de uma irmã. Vamos visitar. Aí o pessoal só quer andar se for um monte de mulher para visitar uma pessoa. Ao invés de ir 20, você já pensou 4 grupos de 5? Poderia fazer 4 pessoas para mim. Não, mas eu só quero segurar, irmão. Não, só quero ser irmão. Meu Deus. Só em uma pessoa ser lembrada já foi uma vantagem para ela. Vai ser uma coisa importantíssima, porque ela estava pensando que ninguém nem lembraria dela. O texto sagrado diz que ele dividiu em 3 esquadrões. Você já pensou se de repente o exército inimigo levanta para matar um esquadrão? Ainda ficariam 2. Se eles se levantam e matam 2, ainda ficaria 1. Então, em uma técnica, eles se dividem e lá estão 100 para cada lado. Olha as armas dos homens, loucura. Buzinas, cântaros vazios, fosse pelo mesmo jeito, mas estavam vazios, e tochas neles acesas. Agora, a vantagem de ouvir Deus é porque Deus é conhecido na Bíblia como o Senhor dos Exércitos. Jeová Sabaote é o seu nome, porque Ele é Deus dos exércitos. Ele é o Deus de técnicas de guerra. E quarta-feira eu mostrarei à igreja alguns passos, porque a infidelidade chega na vida de muitas famílias. É só por falta de atenção. E quarta-feira eu lhe convido para estar aqui. O texto sagrado diz que Ele dá armas que ninguém daria, mas Ele deu. Agora, em todo esse texto, uma das coisas que mais me chama a atenção é esse aqui, ó, versículo 17. E disse-lhe Gideão: olhai para mim, fazei como eu fizer. E eis que chegando eu ao extremo do arraial, será que, como eu fizer, assim fareis vós. Irmãos, para a gente encontrar um líder na atualidade que diga: pode olhar para mim e fazer do jeito que eu faço, mas está complicado. Eu já disse aos irmãos que quando eu falo de líder, eu falo de líder de uma forma abrangente. No lar, o homem é o líder. Na escola bíblica, o educador é o líder. Na igreja, o pastor é o líder. No círculo de oração, a líder é a líder. Na juventude, o coordenador é o líder. E assim sucessivamente. E quando alguém me diz assim: Silvio, eu não lidero nada, você ainda tem que liderar a sua vida, porque está escrito em Romanos 14, 11 e 12: cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Quando você achar que não lidera nada, você ainda precisa liderar pelo menos a sua vida, porque você vai prestar conta dela um dia diante de Deus. O salmista no Salmo 26, 1 e 2, ele diz assim: Senhor, eu amo em sinceridade, eu temo ao Senhor, e tem mais, eu não vou cair. Era prepotência? Não. Primeiro lugar, ele temia ao Senhor, ele não ia se agradar. Segundo, ele estava em sinceridade, ele não andava com uma vida de uma forma em um lugar e uma vida de forma diferente em
eu vou continuar vivendo em sinceridade. Então vou permanecer de pé. Mas o que é que acontece com o povo no tempo que nós vivemos? É que eu sou fraco demais. É que eu não tenho força. Eu acho que eu vou cair. É cair mesmo. Fracassa mesmo. Mas se nós confiarmos em Deus, Ele está segurando a nossa mão. Se nós vivermos uma vida de sinceridade na presença dEle, sabendo que Ele está nos ouvindo e conosco, irmãos, nós vamos trilhar até o final da caminhada, chegando do outro lado dizendo: Ele é o meu Senhor, Ele está comigo e Ele me dará a vitória. O texto sagrado diz aqui, no versículo 18: tocando eu, todos os que contigo estiverem, a buzina, então também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial. E direis, pelo Senhor e por Gideão, tudo que nós fizermos, no primeiro lugar, sempre será de Deus. A vitória não estava na buzina, nem no cântaro, nem na tocha de fogo. A vitória estava no Deus Todo-Poderoso. O texto sagrado diz, no versículo de número 19, olha a outra tática de guerra aqui. Chegando, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam, ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo-se já posto os guardas, observe isso, era o horário dos guardas trocarem de turno, passar do serviço para o outro. Então eles estavam preocupados em passar as armas, em dizer como o serviço tinha vindo até ali e como eles deveriam ter atenção dali para frente. Eles não estavam esperando um ataque naquele momento, afinal de contas era quase meia-noite. Mas se você ler a Bíblia Sagrada, o segredo que Deus tem na meia-noite, já pregamos sobre isso aqui em algum momento. É importante isso. Era na vigília da meia-noite. Eles estavam passando serviço, trocando serviço um para o outro. E a Bíblia diz que já postos os guardas, tocaram as buzinas, partiram os cantos que tinham em suas mãos, e tocaram os 3 esquadrões das buzinas, e partiram os cantos, e tinham nas suas mãos esquerdas a tocha acesa, na sua mão direita a buzina, e tocaram, e exclamaram: a espada do Senhor e de Gideão. Irmãos, é interessante, a Bíblia não diz isso, mas há historiadores que dizem que naquele período eles tinham uma crença que as pessoas morriam e eram sepultadas, e em algum tempo elas ressuscitariam, gritando como louco e com a tocha de fogo acesa na cabeça. Se esse negócio for verdade, irmão Souza, quando os cabos ouviram o barulho dos cântaros quebrando, as cornetas tocando, os cabos gritando pelo Senhor e por Gideão, e com a tocha acesa, ele diz: pô, pronto, o inferno está aqui. A Bíblia Sagrada diz que foi uma coisa naquele dia. Olha o que diz o versículo de número 21: e ficou-se cada um no seu lugar. O povo de Deus não prestou lutar. Irmãos, quando nós confiamos em Deus, obedecemos a Deus, seguimos as suas diretrizes, a gente fica só assistindo de camarote e Deus pelejando por nós. As nossas batalhas, nós nos perturbamos, porque às vezes não paramos para ouvir Deus. Quando ouvimos, não obedecemos, a gente fica atemorizado, a gente até adoece, preocupado com o que nem aconteceu ainda. Mas aqui diz que o povo de Deus ficou no seu lugarzinho parado. Todo o exército deitou para correr e gritando fugiram. Era medo demais, irmão. O versículo de número 22 diz: tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro. O povo de Deus venceu. É aqui onde eu quero pregar os irmãos. Eu estava fazendo esse relato porque alguém conhece toda essa história, mas esquecem-se dos versículos que nós lemos. Nós vamos ler de novo. Olha o que diz o versículo 10 e 11. E
se ainda temes descer, desce tu e o teu moço Hurá ao arraial, e ouvirás o que dizem, e então se esforçarão as tuas mãos, e descerás ao arraial. Então desceu ele com seu moço Hurá até ao extremo das sentinelas que estavam no arraial. O tema da mensagem é: seja um Hurá na vida de alguém. Amigo, igreja, pessoas que me ouvem aqui, seja um Hurá na vida de alguém. A gente anda para um lado e para o outro, e o que se ouve é que as pessoas não me veem. Eu não tenho amigos, ninguém olha para mim. Eu queria alguém que me ouvisse. Que tal você ser na vida de alguém tudo que você gostaria que alguém fosse para você? Porque você está se reclamando porque alguém não se colocou à disposição para ser um Hurá na sua vida. E por que você não se torna um Hurá na vida de alguém? As necessidades que nós vemos na vida e na igreja é um outdoor de Deus dizendo para nós a necessidade que temos de ser. Alguém diz: faltam pregadores. Por que você não lê a Bíblia e ora para que seja um pregador? Alguém diz: falta conselheiro. Por que você não coloca-se nas mãos do Espírito de Deus para que você seja conselheiro? Alguém diz: não tem quem ore. E por que você não dobra o seu joelhinho lindo e ora? A falta a amizade. E por que você não toma a decisão de ser um amigo das pessoas que passaram à sua frente? Seja um Hurá na vida de alguém. Primeiro ponto da mensagem: sempre teremos temor. Irmãos, por mais corajoso que você seja, ou eu, vai chegar um momento que a gente vai ter medo. Olha aqui o texto, 7 e 10. E se ainda temes descer. O Senhor conhece Gideão e ele sabe que ele estava com medo. Mas o tratamento de Deus com Gideão não é chegar a dizer: ei, medroso. Não, ele diz: olha, se ainda temes. Primeiro ponto: sempre teremos temores. Segundo ponto da mensagem: eles não podem nos impedir de ouvir a voz de Deus. Nós podemos ter temores em algum momento. Agora, o nosso temor não pode ser tão grande a ponto de nós não ouvirmos a voz de Deus. Olha o que diz o texto sagrado. Se Deus descer, desce tu. Se ele não para ouvir a voz de Deus, se o medo dele é tão grande que ele não ouve a voz de Deus, desce tu. Irmãos, por mais que tenhamos medo na nossa vida, nós precisamos dizer: Senhor, estou aqui me acabando de medo, mas fala, eu quero ouvir a tua voz, porque a voz de Deus nos encoraja. A voz de Deus é como a voz de muitas águas. A voz de Deus é como a voz de uma multidão. Quem disse isso foi João na ilha de Patmos. Jogaram ele para morrer entre as feras, mas lá ele teve uma das maiores revelações da parte de Deus. E João disse, no capítulo 21 e 8 de Apocalipse, que os medrosos não entrarão no céu. Os tímidos, porque há pessoas tão medrosas que eles não conseguem romper com as dificuldades e dizer: eu quero Jesus como Senhor da minha vida. O que o pai vai pensar? O que a mãe vai dizer? O que a sociedade vai dizer? Então o medo das pessoas é tão grande que as impede de ouvir a voz de Deus. Terceiro ponto da mensagem: por mais que pensemos estar sós, ainda terá alguém do nosso lado.
por mais que pensemos estar sós, ainda terá alguém do nosso lado. Hoje eu ouvi alguém, e alguém disse assim: olha, teve um momento da vida que eu pensava que na igreja o povo era desunido. Eu pensava que ninguém via a gente, mas quando a guerra chegou, eu vi pessoas que eu nunca imaginei se aproximar e dizer: eu estou orando por você, nós estamos na luta junto, nós vamos vencer junto. E alguém disse assim: eu não critico mais a igreja, não falo mais mal, porque na hora certa Deus envia alguém. Escute isso: Jesus, o Filho de Deus, ele veio na terra e ele está carregando a cruz rumo ao Calvário. A Bíblia Sagrada diz que vinha do campo um homem sirineu. Sirineu não era o nome dele, é porque ele era da terra de Cirene. A pele dele era escura, sinal de que ele não era um judeu. Mas ele passa naquele momento, os soldados dizem: ei, pega a cruz e ajuda ele a levar. Escute isso: nos momentos de aflição da nossa vida cristã, não importa de onde Deus enviará ajuda, ainda que seja de estrangeiros, de quem nós nem conhecemos, mas terá alguém intercedendo por nós, terá alguém nos ajudando a levar a cruz, porque Deus não desampara quem nos serve de verdade. Se nós formos sinceros a Deus, Deus enviará o socorro. Não interessa, nem importa de hora. Eu vi o meu avô contando uma história que ele disse que uma irmã necessitada, abandonada pelo marido com os filhos, e um elemento passa e eles estavam orando: Senhor, manda pão, que nós estamos com fome. E ele disse que o malandro foi lá e comprou uns pães e aí colocou lá. E os meninos começaram a querer comer, e a mãe disse: não, comer agora não, vamos agradecer. Nós pedimos a Deus, para ter que agradecer. E eles agradeceram: Deus, nós te damos graça pelo pão que o Senhor mandou e tal. Depois o elemento chega e bate a porta e diz assim: ei, a senhora estava passando uma dificuldade. Ela disse: sim, estávamos, mas nós clamamos e nosso Deus ouviu. Ele diz: mas quem foi que mandou o pão? Ela disse: eu não me interessa, pode ter sido o cão, mas nós pedimos, foi para Deus e foi Deus que mandou o cão para si. Aleluia. Todas as coisas na terra obedecem à voz de Deus, porque Ele manda. Todo poder me foi dado no céu e na terra e embaixo da terra. O poder está na mão de Deus a quem servimos. Nós só precisamos confiar nele. Por mais que pensemos estar só, ainda terá alguém do nosso lado. Porque Deus disse assim: e se ainda tens descer, desce tu, e teu poço purá ao arraial. A Bíblia não diz que esse homem lutava, a Bíblia não diz que esse homem usava espada, a Bíblia não diz que esse homem conversava, a Bíblia não fala detalhes desse negócio. Mas o que me chama a atenção é que tem momentos da nossa vida que nós não precisamos de ninguém para estar conversando mesmo. Nós só precisamos de alguém que a gente tenha certeza que está do nosso lado. Porque às vezes quem quer falar é a gente. Se ele tiver para ouvir, já é um alívio grande. Porque tem muita gente deprimida, e gente ansiosa, e gente infartada, porque não fala. Porque tem medo de que a sua fala seja mal interpretada ou propagada de uma forma maldosa. Às vezes o que nós precisamos é só de saber que nós não estamos só. Se nós não estamos só, eu sei. Deus mora dentro de nós. Agora eu e você não somos só um ser espiritual, nós somos materiais também. E chegam momentos na vida que alguém suspira e diz: ah, se eu tivesse alguém. Sabe, e eu fico tão triste quando eu ouço alguém dizer assim: ninguém tem amigos. Eu fico pensando, a vida de uma pessoa destas é miserável. Eu sei que amigos não encontram em qualquer esgoto e em qualquer esquina, mas eu tenho amigos. Eles não
não são tão numerosos. Mas como eu sei que faltam amigos, eu quero ser amigo de muitas pessoas. E ainda que eu não tenha a palavra a tempo e a hora, mas eu falei que Tiago, o irmão que Jesus falou, esteja sempre pronto para ouvir e demore para falar. Ainda que eu não saiba dizer muita coisa, mas eu ouvirei bem. E eu estarei pronto para ver as pessoas tão falhas quanto eu sou. E sem jamais olhar para elas com uma ideia de superioridade, porque sei que não sou superior a ninguém, mas sou apenas um ser humano com as demais pessoas. E sei que todos nós podemos falhar por palavras, pensamentos, por obras. Sei que qualquer um de nós podemos fracassar, mas sei também que todo mundo merece uma chance, e mais outra chance, e mais outra chance, e mais outra chance. Porque Deus, o Senhor, Ele perdoa a todos nós, e perdoa tantos quanto queiram se arrepender dos seus pecados e das suas misérias. E eu não posso fazer diferente com as pessoas em minha volta. A Bíblia diz, em Provérbios 17:17, que é amigo mais chegado que o irmão. Provérbios 18:24 diz que é na angústia que você sabe quem é que está próximo, e é no meio da tribulação que tem amigos que se tornam irmãos. Porque uma coisa é você estar bem, o livro de Provérbios também fala sobre isso, 19:3 e 4, que há pessoas que quando você está bem, eles estão em sua volta, mas quando você está mal, até os parentes abandonam. É por isso que eu estou lhe dizendo, como o tema da mensagem, seja um curar na vida de alguém. Quarto ponto da mensagem: por mais que tenhamos Deus, precisaremos da presença humana. Versículo de número 11: e ouvirás o que dizem, e esforçarão as tuas mãos. Com medo que Gideão estava, se por lá mesmo sem dizer nada, não tivesse ido com ele, ele teria descido? Não. O que ele precisava era só de alguém para estar do lado dele dizendo: rapaz, nem que seja para correr, eu te ajudo. Era só isso. Não era para lutar naquele momento, era só para descer no arraial, porque quem ia fazer tudo era Deus, como fez. Deus deu um sonho a alguém, Deus mandou contar ao seu amigo, e Deus deu a interpretação do sonho. O que Gideão precisava era só ouvir, porque há muita coisa que nós ouvimos que pode nos destruir, porque Provérbios 18:21 diz que o poder de dar a vida e de matar está tudo na língua. Tem coisas que nós podemos ouvir e ser destruídos, mas tem coisas que uma palavra é o suficiente para que a gente tome a decisão certa. E você veio nesta noite para ouvir a palavra certa, para tomar a decisão certa, porque a palavra certa é a palavra de Deus para a nossa vida. Então não importa o tamanho do pão, se é um pão grande, o que importa é que mesmo que seja de cevada, mas é que Deus está conosco nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes, e Ele está interessado acima de tudo nas nossas vitórias, mais do que nós mesmos. O texto sagrado diz no versículo de número 11: e descerás ao arraial. Então desceu ele com o seu moço. Olha aí como nós precisamos da presença humana, desde que tenhamos Deus. Quinto ponto da mensagem: somente Deus pode nos apresentar as verdadeiras amizades, porque não há uma placa na testa de ninguém dizendo quem é o bom e quem é o ruim amigo. Mas Deus
pode nos conduzir às pessoas certas. Tenha muito cuidado com as amizades. Porque Jesus envia 70 e ele diz: vão de 2 em 2. Para estar perto dele, ele escolhe apenas 12. Mas as missões específicas, ele ia só com 3: Pedro, Tiago e João. Mas somente João encostava a cabeça no seu peito. Mas em fulano gosta mais. Não é isso. É porque é Deus quem conduz-nos às verdadeiras amizades. Seja um curar na vida de alguém. As necessidades que você tem, você está ladeado de pessoas que têm as mesmas necessidades. Se você colocar-se na presença de Deus para suprir a necessidade das pessoas em sua volta, Deus levantará mais pessoas, partindo do seu exemplo, que poderão até mesmo ajudar você. Quantos entenderam esta mensagem? Diga amém. Amém. Tem alguém nesta noite que quer entregar a vida a Cristo? Porque o verdadeiro amigo, o amigo dos amigos, é Jesus Cristo de Nazaré. Ele andou tanto com seus discípulos que ele disse a eles: eu não vou chamar mais vocês de discípulos, eu vou chamar vocês de amigos. Porque os servos não sabem o que faz o seu Senhor, mas o amigo a gente conta tudo, a gente abre o coração. Alguém me disse o seguinte: que o verdadeiro amigo, ele ouve o que você conta e ele sabe o que pode reproduzir, ele sabe separar o que pode dizer e o que não pode contar. Por quê? Porque é um verdadeiro amigo. Deus quer dar-nos verdadeiras amizades, mas Deus quer, acima de tudo, que nós sejamos verdadeiros amigos. Mas acima de tudo, Deus quer ser o melhor amigo que nós precisamos. Fique em pé em nome de Jesus. Tem alguém para Jesus nessa noite? Quantos voltarão aqui amanhã? Levanta a mão assim para eu ver. Ih, mas diminuiu muito. Mas mesmo, amanhã vem você e outros. Querido e eterno Deus, a ti louvor, honra e glória para sempre. O Senhor é Deus poderoso e digno de todo louvor, de toda glória. E eu te adoro na beleza da tua santidade. Eu te peço, leva os meus irmãos e as minhas irmãs em paz aos seus lares. Dá-lhes uma noite debaixo da tua comunhão. E se voltares nesta noite, nós queremos nos encontrar contigo nas nuvens. Enquanto dormimos, guarda o nosso local de descanso, ministra o nosso espírito, alma, mente e coração. Porque dormindo acordado, nós queremos estar ligados contigo, porque o Senhor é o nosso melhor amigo. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja conosco não somente agora, mas sempre. Todos dizem